Olá, gente! Passando aqui para trazer uma novidade para vocês. O nosso programa Olhar de Lá e de Cá, que é exibido aqui na Rádio Rum 97,5 FM ou então em direto no site da própria rádio www.rum.pt, que passa aos domingos das 8 às 10 da manhã. Agora vai ter o seu podcast também no nosso canal do YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Então, se você, principalmente para a questão do fuso horário, quem não conseguir acompanhar os nossos programas aqui aos domingos, no horário indireto, pode depois, lá no canal do YouTube Olhar Brasileiro em Portugal, aos domingos, a gente vai subir. Claro que lá no canal eu vou subir somente aqueles programas que têm relação com o nosso tema imigração, com o tema do público lá do canal. Mas vai ficar agora o Olhar de Lá e de Cá mais pertinho de vocês. Bom dia! Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e junto com Rui Alexandre ficaríamos com vocês até às 10 para ouvirmos muita informação e música brasileira de qualidade. Bom dia, Alexandra. Bom dia, caros ouvintes. É um enorme prazer estar aqui de volta nesse domingo, nesta manhã maravilhosa, para falar um pouco com vocês. Se você não se encontra aqui na região norte do país, pode acompanhar esse programa em direto através do streaming da Rádio Rum, em rum.pt, ou então os podcasts que ficam gravados no site da Rádio Rum, no portal do Olhar Brasileiro. E, Alexandra, agora temos novidade, né? Exatamente. Agora nosso podcast também vai estar disponível para vocês no YouTube, no canal Olhar Brasileiro em Portugal. Agora o Olhar de Lá e de Cá, pertinho de vocês, né? Isso aí. Bom, hoje estamos a receber, né, aqui no estúdio da Rádio Rum, a advogada doutora Ana Maria Costa, para conversarmos mais uma vez sobre nacionalidade portuguesa. É aquilo, né? A gente está sempre atualizando todas as informações. No decorrer do programa, iremos conversar sobre a nacionalidade portuguesa por tempo de residência, a nacionalidade para filhos de portugueses e a nacionalidade para netos de portugueses. Ou seja, muita conversa aí nessa manhã de domingo. Seja bem-vinda, doutora Ana. Olá, Alexandra. Olá, Rui. Bom dia. Muito bom começar meu dia aqui com vocês, falando sobre esse assunto muito importante. A gente sabe que tem muitos brasileiros, muitos descendentes de portugueses aí pelo mundo. Espalhados para todo lado. Espalhados pelo mundo. Pois é, muito bom estar falando com vocês aqui, estar a falar com vocês sobre esse assunto. E, enfim, espero trazer, como sempre, né, conteúdos bem interessantes, importantes e fidedignos. Que essa é a nossa função aqui. No primeiro bloco, vamos falar sobre, acho que a gente pode começar a falar sobre a nacionalidade portuguesa por tempo de residência. E aí, de cara, já lhe pergunto, doutora, qual que é o período mínimo de residência em Portugal que é necessário para fazer a solicitação dessa nacionalidade? Então, Alexandra, nacionalidade por tempo de residência é uma possibilidade. Então, qualquer cidadão estrangeiro que viva legalmente em Portugal por no mínimo 5 anos, ok? E tem direito à nacionalidade portuguesa, ok? É importante lembrar que esses 5 anos têm que ser comprovados e são 5 anos legais. Certo? Uhum. Então, não adianta você vir como turista, estou aqui sem documento desde que eu cheguei, só vim solicitar minha autorização de residência 3 anos depois. Esses 3 anos que você não teve documento, não teve autorização de residência, não fez a sua legalização, não conta para o pedido de nacionalidade. Atualmente, esse período, esses 5 anos, só vai contar a partir da emissão do primeiro título de residência. Em alguns casos, o CEF, desculpe, a AIMA, né, ainda não consegui desapegar ainda do CEF, ainda estou nessa fase aqui apegada ao CEF. Nem a AIMA conseguiu desapegar dela ainda, pois né? Tem muita coisa ainda relacionada ao CEF na internet. Exatamente.
Então, o que eu estava a dizer é que a AIMA, ela conta, né, a partir dos 5 anos do título de residência, mas que em alguns momentos a AIMA também vai contar a partir do visto, tá? Então, olha aí a importância do planejamento migratório, né? Vir com visto já direitinho, isso também já facilita bastante. O que a gente tem percebido hoje, aí, fazendo aqui só um parênteses, falar um pouco sobre CF, AIMA e regularização, que ainda estamos nesse período conturbado. Para quem não sabe, estamos aqui no mês de janeiro, né, 2024. A AIMA entrou em vigor a partir de outubro e já temos aqui 2 meses de muita confusão, muitas informações desencontradas. Hoje, uma pessoa que chega com visto, até ela conseguir o título de residência, porque nem vagas eles estão liberando para fazer o agendamento, pode levar uns 4, 5, 6 meses até. Eu tenho clientes, por exemplo, que solicitaram visto no ano passado, o visto saiu mais ou menos em outubro, início de novembro, e o agendamento da entrevista até veio agendado, mas veio para junho. Nossa, de 2024. Muito tempo, né? Então, são 8 meses de espera. Então, pense que vir com visto também tem essa facilidade, que são o tempo que você está esperando, tá certo, não tem um título, mas pelo menos está contando para o somando, pedido. né, nesse tempo final. Exatamente, exatamente. Doutora Ana, quando a senhora diz 5 anos, tem que ter um cuidado, né? Não é, eu vou entrar, isso demora, vou entrar antes de completar, tem que entrar depois de completados, né? Isso é importante, Rui. Muito obrigada por essa pergunta, porque muita gente me faz essa pergunta e eu já vi muita gente também fazendo errado. Olha, meu pedido de nacionalidade eu só posso apresentar em janeiro de 2025, mas acho que lá para outubro já vou dar entrada. Gente, não façam isso. Por quê? O pedido tem que ser feito no dia ou depois que você completa os 5 anos de residência. Porque vai contar o período até o momento que você fez o pedido, Exatamente. né? Se aquele momento ainda não tiver os 5 anos completos, já vai ser indeferido, porque você não tinha o prazo mínimo necessário para a solicitação. Exato, porque o que acontece? Eu até conversei já com a conservadora sobre essa questão, e ela me explicou, isso é meio óbvio, mas pronto, ela explicou que é óbvio. Quando um conservador vai analisar um processo, tá certo que você vai dar entrada hoje, ele só vai ser analisado daqui a 6, 7, 8 meses. Mas no momento que ela pega o seu processo para analisar, ou ele pega o processo para analisar, ele retroage no tempo. Então, ele vai contar, os efeitos vai contar a partir do dia que você deu entrada, não do dia que ele está a analisar o pedido. Então, tenham muita atenção, gente. Não caiam nessa besteira de fazer o pedido porque antes. já está demorado, não está? Já tá demorado. Atualmente, com essa confusão toda aí dessa transição CF-AIMA, quanto tempo que tem durado para a residência por tempo? Olha, a nacionalidade por tempo de residência era uma das nacionalidades mais rápidas. Era, a depender da conservatória, 8 meses. Isso, assim, se corresse tudo muito bem, tivesse nenhum documento a mais, tal, e fosse uma conservatória rápida. Mas, hoje em dia, já tem levado um pouco mais de tempo. E até faz sentido. Eu estava pensando aqui há pouco tempo atrás, a gente também tem que entender que o fluxo migratório aumentou consideravelmente a partir de quando? 2017 e 2018. Antes disso, de fato, as pessoas que chegaram antes disso, já não tinham um fluxo migratório tão grande aqui em Portugal. Então, eram menos pessoas com 5 anos. Exatamente, exatamente. A matemática é exatamente essa. Hoje em dia, o que a gente está vendo é que um volume muito grande, eu digo por mim, meus processos de nacionalidade esse ano, a maior parte foi por tempo de residência, do ano passado para cá. E está demorando? Olha, a gente ainda não tem muita ideia de quanto tempo vai demorar esses processos, né? Que a gente deu entrada do ano passado para frente. Mas os últimos que você já teve concluído, em média, demorou quanto tempo? 1 ano e 2 meses. É muito tempo. É muito tempo. E aí fica outra pergunta então, doutora Ana. 1 ano, 2 meses. E meu título de residência vence nesse período. E aí? Olha, tem que manter sempre o título atualizado. Muito obrigada também por essa pergunta, Rui, porque já me veio até outra informação muito importante. No dia do pedido, o seu título de residência tem que estar válido. E aqui, vencer durante o curso do processo. Como o Rui perguntou, tem 2 vertentes aqui, e eu vou ser bem sincera, eu já perguntei para vários conservadores e há uma certa divergência sobre isso. Normal, né? Caímos na lei do atendente? Caímos na lei do atendente, porque tem conservador que quer que o título de residência esteja válido até o fim do processo, e tem outros que entendem que não, que tem que estar válido no dia do pedido. Eu vou ser bem sincera, a minha opinião, tá? A lei, ela não fala em nenhum momento
que o título tem que estar válido. Ela fala que você tem que ter 5 anos de residência legal. Então, ao meu entender, eu morei aqui 5 anos, voltei para o Brasil, desisti de Portugal e depois decidi dar entrada no processo de nacionalidade. Não posso. Infelizmente, a gente vê que tem algumas conservatórias que não aceitam o pedido. Mas, ao meu ver, nessa situação, a pessoa não está infringindo a lei porque a lei é clara. Ela só pede 5 anos de residência legal. Ela não fala que você tem que estar aqui. Até o período de entrada, né? Exatamente. Mas, voltando aqui aos fatos concretos, a realidade é que, no ato do pedido, de fato, o título de residência tem que estar válido. A gente sabe que a questão da mudança novamente causou um certo desconforto nas questões das renovações e dos pedidos de autorização. Porque está muito atrasado. Está muito atrasado e a AIMA, a CEF e a AIMA liberaram foram publicadas algumas portarias, alguns decretos, estendendo a validade desses títulos. Então, eu sei que as conservatórias têm aceitado esses decretos, essas portarias que estendem a validade do título e não tem prejudicado as pessoas, porque realmente o fato de você não ter um título de residência renovado, a culpa, a maior parte das vezes, não é do imigrante. Exatamente. É mesmo por causa do sistema empacou aqui, né? Exatamente, está tudo parado. Está tudo parado. E é um transtorno enorme, né? Porque é aquele negócio, embora tenha prorrogado esse prazo de validade, a sua vida trava. Sim. Porque, teoricamente, você não pode sair do país. Porque isso prorrogou internamente, né? Exato. Não quer dizer que você fora de Portugal vão aceitar você com título de residência vencido. Exatamente. Ainda que esteja já pago a renovação, deferida a renovação aqui em Portugal. Então, é um transtorno muito grande. Né? É um transtorno muito grande. Essa semana saiu, bem recente mesmo, saiu um novo decreto regulamentar e trazendo ali algumas novidades, espero. O próximo episódio, se tudo correr bem, vamos falar sobre isso. Mas trouxeram algumas novidades e no intuito de facilitar a vida dessas pessoas, né, dos imigrantes, que estão realmente a ser prejudicados por um sistema que é muito arcaico. A gente tem que ficar ligando pro telefone. Gente, meu telefone aqui tem 200 ligações pro CEF, assim, em uma manhã. Eu fico ligando o dia inteiro. Pro CEF, não, pra AIMA, olha eu, a pegada, gente. Não largo meu ex, olha só. Então, esse decreto regulamentar, a intenção é mesmo facilitar a vida das pessoas e trazer um sistema mais moderno para fazer reagrupamento, agendamento de entrevistas e tudo mais. Espero muito que isso realmente funcione, dê certo e que saia logo em breve. Vamos torcer para isso, né? Este é o Olhar de Lá e de Cá, transmitido pela Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Portugal. E se você não se encontra aqui na região norte do país, aqui em Braga, de onde transmitimos através dos estúdios da Rádio Rum, pode acompanhar sim o programa em direto, como dizemos lá no Brasil, ao vivo, através do streaming disponível no site da Rádio Rum, rum.pt, através do podcast que ficam gravados tanto no site da Rádio Rum quanto no portal do Olhar Brasileiro, www.olharbrasileiro.pt. E agora, Alexandra, também no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. É o olhar de lá e de cá, agora mais pertinho de você. Vamos de música? Vamos aqui ver o que a nossa DJ, doutora Ana... É advogada e DJ nas horas vagas. Selecionou aqui para este intervalo. O Olhar de Lá e de Cá, transmitido pela Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Não está aqui em Braga? Não tem problema, pode acompanhar este programa em direto através do streaming disponível no site da Rádio Rum, em rum.pt, ou então os podcasts que ficam gravados tanto no site da Rádio Rum, no portal do Olhar Brasileiro, www.olharbrasileiro.pt, e agora a novidade, né? No YouTube, esse podcast ficará gravado lá e você poderá acompanhar também através dos podcasts que ficam lá no site do YouTube. Procure a nossa playlist Olhar de Lá e de Cá. Hoje conversamos aqui no nosso programa com a doutora Ana Maria Costa, falando sobre nacionalidade portuguesa. Nesse bloco, agora dando continuidade ao primeiro bloco, estamos a falar sobre nacionalidade portuguesa por tempo de residência. Bom, doutora, existem alguns requisitos específicos para a residência permanente que influenciam
a obtenção dessa nacionalidade. Quais são eles? Sim, sim. E, novamente, é a questão dos 5 anos de residência. E a nacionalidade por tempo de residência, ela é uma nacionalidade que a gente chama por aquisição, que é quando aquela nacionalidade, quando a pessoa ela tem direito à nacionalidade por vontade própria, ela solicita por vontade própria. Depois eu vou explicar para vocês melhor a diferença da aquisição para a atribuição, porque vamos falar depois sobre nacionalidade para netos e filhos, e aí vai conseguir exemplificar melhor e as pessoas vão conseguir compreender. Mas pronto, essa nacionalidade é uma nacionalidade por aquisição, e como ela é por aquisição, ela só vai surtir efeito a partir do momento que ela for deferida. O que é que isso significa? Olha, se eu tenho um filho com mais de 18 anos, eu não vou conseguir passar a nacionalidade para ele. Não é porque eu sou português, ele vai ser meu filho, que ele vai conseguir solicitar depois. Isso também, depois eu vou explicar. Nos próximos blocos. Nos próximos blocos, eu vou explicar melhor. Mas, pronto. Agora, se eu tiver um filho menor de 18 anos, esse já consegue solicitar. A lei faz essa distinção. Tá? Outra coisa. Porque, de certa forma, já está reagrupado, né? Exatamente. Olha, eu nunca tinha pensado por esse ângulo, mas olha, é verdade. A minha lógica matemática sempre me ajuda. Essa assessora jurídica aqui, olha só. Outra questão é que é uma nacionalidade que, quando se trata de pessoas que vieram de países de língua que não seja língua portuguesa, eles precisam também comprovar o conhecimento da língua portuguesa. Tá? Então, brasileiros, angolanos, não precisam, ficam dispensados dessa comprovação. Mas no caso de outras pessoas de outros países, né, países de língua espanhola, inglesa, enfim, residir 5 anos de residência em Portugal não é o suficiente. Precisa também comprovar a questão do conhecimento da língua portuguesa, certo? Outra questão muito importante também que a gente tem que falar, antecedentes criminais. Eu não sei se a gente depois eu já estou juntando aqui vários assuntos numa resposta só, falando aqui sobre os documentos, né? Mas outra questão muito importante são os antecedentes criminais, tá? Então, se você residiu, além de Portugal, em outro país, você já vem de uma história aí migratória, já morou em outros países, precisa também trazer os antecedentes criminais desse outro país, não só do país que você nasceu. Olha só. Tá? Então, interessante isso, né? Exato. Porque, de certa forma... Onde você viveu, pode ter cometido crimes, né? Exatamente. Isso conta a sua história, né? Exatamente. Então, olha, nasci no Brasil, morei um tempo na Austrália. Tem que trazer o do Brasil, da Austrália, ok? O de Portugal não precisa, porque isso eles solicitam internamente, mas qualquer país que você residiu tem que trazer a comprovação também, os antecedentes criminais desse país. Olha, interessante isso. Doutora Ana, falando aí dessa aquisição, nós temos novidade agora do Brasil, né? Antigamente perdíamos, teoricamente, né? A nossa nacionalidade brasileira quando pedia por aquisição, não é verdade? Por aquisição, exatamente. Olha, o Rui hoje tá que tá, viu? Só com as perguntas. Eu participo de um programa chamado Olhar de Lá e de Cá. Ok. E vem sempre uma advogada e eu tô aprendendo algumas coisinhas com ela. Tá sempre atualizado. Tô sempre me atualizando. Olha, essa advogada é boa, hein? Mas, realmente, o Rui falou agora de uma novidade muito importante que a gente tem que trazer aqui. E também tem outra atualização da lei, tá? Que a gente vai falar logo em seguida. Esse ponto que o Rui trouxe é muito importante. Até ano passado, existia uma lei que dizia o seguinte: se você é brasileiro, mas se você depois obtém uma nacionalidade por aquisição de outro país, ok? Você pode perder a nacionalidade brasileira. Em regra, era para perder. Porém, a gente sabe que a lei, ela era, como a gente chama, era lei morta. Lei no Brasil tem lei que pega e lei que não pega, Exato, essa foi a lei que não pegou. Ela só realmente só funcionou, de fato, acho que 3 vezes. Foi o caso de uma brasileira nos Estados Unidos, que tinha cometido um homicídio contra o marido. Nós já falamos sobre isso também. Sim. A gente, né, aliás, a lei foi mudada por causa dela. Foi? Foi mesmo, verdade, porque ela foi pro Brasil e ela não queria ser extraditada para os Estados Unidos. E aí a lei realmente, o governo tirou a nacionalidade brasileira dela para que ela fosse extraditada e cumprisse a pena pelo homicídio, realmente. Não lembrava desse detalhe. Então, foram acho que 2 vezes só, teve esse caso, teve a ex-esposa também do Bolsonaro que solicitou a nacionalidade norueguesa.
E eu acho que teve mais um caso, agora eu não me lembro exatamente. Mas, trocando aqui em miúdos, o que é que acontece? Ano passado, né, essa lei, já foi feito um projeto de lei, o projeto de lei foi aprovado e essa lei agora já não existe mais. Então, quem tiver querendo aí solicitar a nacionalidade portuguesa. Eu conheço pessoas que não solicitavam a nacionalidade exatamente por isso, que tinha medo de perder a brasileira. Mas é o nosso caso, eu e o Rui. Você conhece duas pessoas aqui. Pois agora. é, Aqui na sua frente. Nós já temos direito Uhum. e não solicitamos porque não queria justamente abrir mão da nacionalidade brasileira. Sim, sim, sim. Pois então, eu tenho várias pessoas do meu círculo também que nunca solicitou exatamente por isso, com receio, né, de depois... Porque, na verdade, não fazia sentido. Eu Exato. mantenho a brasileira, eu tenho título de residência aqui, tô legal aqui, Exato. vou ficando, eu poderia transitar nos dois países de maneira tranquila. Abrir mão da brasileira seria aquele transtorno, né? Exatamente. E, assim, o que a gente vê é que, na prática, não tem nenhum impeditivo. Pessoas que têm 2, 3 passaportes, 3 nacionalidades, não tem problema nenhum. Eu imagino, não sei qual foi o intuito do legislador quando criou essa lei, mas eu acho que era mais uma questão de ego mesmo, de manter. É do tipo assim, você quer abrir mão você quer ser de outro país, então abra mão de ser brasileiro, né? Uma coisa bem assim. Alguém vingativo. Exato. Mas repara, só tinha aplicação para nacionalidade por aquisição. Para quem é filho, neto de... É porque aí não conseguia intervir. Exato. Enfim, aí você vê que Mas realmente... ali, uma coisa é você ter o direito. A outra coisa é você fazer a opção. Eu quero. Isso. Exato. O outro, não, eu vou porque, como eu tenho direito, eu vou pedir. Né? Às vezes eu nem queria. Né? Pois é. Na cabeça do legislador, né? Agora não. Eu quero aquela nacionalidade. Eu não tinha direito a ela. Batalhei para conseguir, agora eu quero. Então você conseguiu? Tudo bem, fica com ela, mas perde a sua. Exato. Eu acho que a ideia do legislador, na minha cabeça, né? Ainda bem que já mudaram esse pensamento aí. Exatamente. Que não tem muito Isso aí sentido. foi muito bom, muito bom. Agora, doutora, você já falou aí um pouco dos documentos necessários para fazer essa solicitação. Acrescentaria mais algum? Não, na verdade sim, calma. Não, sim. Sim, precisa. Além desses documentos todos que eu falei, né, os antecedentes criminais, o título de residência que tem que estar válido, também a certidão de nascimento do seu país de origem inteiro TO, tá, gente? Então não traz a certidão simples. Algumas conservatórias eu já vi aceitar, mas por precaução, preferir pecar pelo excesso. Traz uma certidão de nascimento inteiro TO, atualizada, não traz a certidão de nascimento de quando você nasceu, pelo amor de Deus. São 6 meses, correto? 6 meses e apostilada. Apostilada. Né? Exatamente. E, por exemplo, são 5 anos, mas eu tenho que ficar os 5 anos direto aqui em Portugal? Ou eu, por exemplo, vou acontecer um problema, ou questão de trabalho, tive que voltar para o Brasil, fiquei 1, 2 anos, voltei, fiquei mais 3 anos, isso vale? Como é que é isso? Sim, Rui, são 5 anos de residência, mas esses 5 anos podem ser interpolados num período de 15 anos. Tem 15 anos. Exato, exatamente. Eu vim pra cá em 2000. Não, 2000 não, que já passou, né? 24 anos. Vim pra cá em 2014. Passei aqui 3 anos e resolvi voltar pro Brasil. E agora voltei, passei mais 2 anos. Conta. Porque você morou legalmente em Portugal por 5 anos num período interpolado aí, mesmo que tenha sido interpolado, mas um período de 10 anos. Então, não tem problema nenhum. Então, ficar atento. São 5 anos interpolados num período de 15 anos. Perfeito. E tem muita gente nessa situação, né? Tem muita gente. Né? E a nacionalidade por tempo de residência em Portugal varia dependendo do tipo de visto? Ou seja, o visto interfere nisso aí? Ou o tipo de autorização de residência, por exemplo? Eu acho a legislação portuguesa, nesse sentido, uma das mais benéficas aqui da União Europeia. Por exemplo, eu não tenho aqui detalhes, tá? Porque eu não sou especialista, mas, por exemplo, a lei espanhola, ela faz essa diferenciação. Se você vai com visto de estudante, esse período não contaria para o pedido de nacionalidade espanhola. Olha! Exato. O visto por si só não serve, só depois que eles chamam uma instância de estudo, uma coisa assim. Mas até recentemente ainda teve uma... Eu acho que nem essa aceitava. Agora, a questão da lei espanhola é que você só precisa ter 2 anos de residência. Mas acho que é por isso que, inclusive, que eles fazem essa restrição, tá? Porque são 2 anos de residência, mas são
vistos títulos de residência, né? Eu esqueci agora o nome em espanhol, não vou usar meu espanhol aqui. Mas são títulos de residência específicos que você consegue solicitar pelo tempo de residência. Já em Portugal, é um período maior, mas abrange todo tipo de título de residência, seja estudo, aposentado, trabalho, o que for. Ele sempre vai contar para os 5 anos do pedido da nacionalidade portuguesa. Agora, parece, doutora Ana, que não é só o título de residência mais, né? Porque antes você tinha que estar com o título de residência efetivamente em mãos. Agora, parece que a partir do processo já do pedido, da manifestação de interesse, isso já começa a contar ou não ainda? Então, Rui, novidades, como a gente sempre fala aqui, todo dia tem uma novidade, né? Todo dia tem uma lei nova, enfim. 2024, já nos primeiros dias de 2024. Já soltaram essa notícia. Já soltaram essa notícia. Tá bombando aí no Instagram. Desculpe aqui esse termo, né? Bombando, mas é só para dizer que as pessoas acabam utilizando ali desses assuntos que sabem que rendem views, que sabem que rendem curtidas, e acabam trazendo uma certa desinformação. Eu vou te explicar aqui para vocês e tenhamos calma. Foi votado, já existia um projeto de lei de que o período da manifestação de interesse também contasse para a nacionalidade portuguesa. E o argumento nesse projeto de lei era exatamente o seguinte, de que as pessoas estavam aqui contribuindo para a segurança social, para as finanças, contribuindo para o mercado português como um todo, e que estavam a ser prejudicados por causa da insuficiência de mão de obra do CEF, né, na altura, para atender esses pedidos. Então, porque a manifestação estava demorando 2 anos. Exatamente, são 2 anos você contribuindo, trabalhando, com direito de estar aqui, de certa forma, com uma pré-autorização, né, para estar aqui, e de repente esse prazo era nada. Exatamente. Então, o argumento, o embasamento jurídico, não só jurídico, mas fático também, é nesse sentido. Esse projeto foi votado agora nos primeiros dias de janeiro, dia 5 de janeiro, e foi aprovado. Agora, a questão é que, é por isso que eu digo para a gente ter calma. Não adianta eu adoraria falar aqui para vocês que vai contar. Parece que em si, mas a gente não tem certeza, porque tem todo um processo. O projeto foi votado, foi aprovado, mas agora ele vai ser analisado pelo presidente Marcelo e depois publicado no Diário Oficial. E só quando for publicado no Diário Oficial... que pode realmente passar a contar com isso. Exato, até porque a gente também não sabe o que é que vai estar no texto legal desse diploma. Porque o que eles votaram, para mim, achei um texto um pouco dúbio, que fala que é a partir do momento da solicitação da autorização de residência. Mas que momento vai ser isso? Vai ser no dia do protocolo da manifestação? Vai ser no dia que essa manifestação for analisada? Ficou muito dúbio. No dia da entrevista? No dia da entrevista, exatamente. Ficou muito dúbio. Tem que deixar isso mais definido, né? Exatamente. Então, é por isso que eu falo, vamos com calma, gente, vamos manter a calma, não se apressem, se precipitem, porque pronto, tudo tem tempo e a gente deve saber também nos próximos meses, não imagino que isso deva demorar para ser publicado, não. Aí, a partir daí, eu espero que no próximo programa, quem sabe, a gente já consiga falar sobre isso e aí trazer as informações fidedignas que eu sempre falo aqui. E renovar as informações que já demos, né? Porque tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Mesmo porque a gente está à beira das eleições aí. Exatamente. Que pode virar tudo de cabeça para baixo. Então, quer dizer, o resultado da eleição pode definir muita coisa. Pode interferir em muita coisa nesses projetos de lei, né? Nessas leis, inclusive. Concordo plenamente. Então, é por isso. Mantenhamos a calma. Vamos ficar na torcida, porque realmente a gente sabe que são pessoas que acabam sendo prejudicadas por causa mesmo do CEF. Demora muito para ser analisado um pedido de manifestação de interesse. E aguardar as cenas dos próximos capítulos. Exatamente. Muita emoção aí pela frente. Muita emoção. 2024 vai ser só de emoção, com certeza. Exatamente. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo, aqui na Rádio Rum, de 8 às 10 da manhã. E se você não se encontra aqui na região norte do país, Braga, Porto, Barcelos, Vila Verde, essa região maravilhosa do Minho também, pode acompanhar o programa em direto através do streaming na Rádio Rum, em rum.pt, ou nos podcasts, agora gravados, temos novidade, gravado tanto no portal do Olhar Brasileiro, www.olharbrasileiro.pt, como no site da Rádio Rum, rum.pt, e agora no portal do Olhar Brasileiro no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal.
Você pode nos acompanhar também aos sábados no nosso suplemento Olhar Brasileiro, que sai no Diário do Minho. E intercalando com o suplemento, temos o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal, na DMTV, e às 17 horas do Brasil, também no canal do YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Ou seja, a semana inteira com muita informação para você, luso-brasileiro. Quer conhecer bem sobre Braga, sobre Portugal? Acompanhe Alexandra Gomide no Instagram ou Alexandra Gomide Portugal no Facebook. Vamos para as músicas? Muita música agora para dar uma relaxada e aproveitar. Volta com Olhar de lá e de cá, transmitido pela RUM 97,5 direto de Braga, Portugal. Aqueles que não se encontram aqui na região norte do país podem acompanhar esse programa através do streaming, que fica gravado no portal da Rádio Universitária, rum.pt, gravado também no portal do Olhar Brasileiro, www.olharbrasileiro.pt, e agora a novidade, disponível no canal Olhar Brasileiro em Portugal. No programa de hoje, conversamos aqui com a doutora Ana Maria Costa, estamos a falar sobre a nacionalidade portuguesa. No primeiro e segundo bloco, falamos sobre a nacionalidade por tempo de residência e agora nesse bloco iremos tratar da nacionalidade para filhos de portugueses. Quem perdeu os primeiros blocos pode nos acompanhar em podcast, tanto no site da RUM, no site do Olhar Brasileiro e, agora, novidade, no canal do YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Bom, doutora Ana, há algum tipo de idade, né, algum limite de idade para os filhos de portugueses solicitarem essa nacionalidade? Não tem nenhuma limitação de idade, ok, para solicitar a nacionalidade portuguesa. Porém, novamente, alterações da lei. Eu falei com vocês agora no último bloco, não foi? A questão dos projetos de lei que foram votados no dia 5 de janeiro. Foi votado também uma possível alteração da lei de nacionalidade portuguesa, que é o famoso artigo 14. Vou explicar para vocês. O artigo 14 da lei de nacionalidade portuguesa, ela fala o seguinte, que só podem ser reconhecidos os filhos de portugueses que foram reconhecidos até os 18 anos. Então, o que é que acontece? Na verdade? Tem muita gente, muitos filhos de portugueses que só foram reconhecidos após a maioridade, por N motivos, ok? E esses filhos de portugueses acabam ficando prejudicados e não podem solicitar a nacionalidade portuguesa. Foi feita agora essa votação, né? Agora, dia 5 de janeiro. Foram feitas, no tocante à lei de nacionalidade portuguesa, foram 3 pontos que foram votados. O primeiro foi do tempo de residência, que eu falei com vocês no bloco anterior. Uhum. Essa possível alteração da lei no artigo 14 e também uma possível alteração para os descendentes de judeus sefarditas. Não vou entrar aqui nesse mérito agora, mas no tocante à lei de nacionalidade para filhos, é muito importante essa alteração. Eu particularmente acho que é uma grande vitória. É justo, né? É justo. Porque, na verdade, o filho não tem culpa do não reconhecimento. Exatamente. É um direito que ele tem, né? E que deve usufruir. Exatamente. Caso queira. Exatamente. E assim, muitas pessoas já me contactaram com situações semelhantes a esta, e eu, infelizmente, não tinha muito o que fazer, e não tinha nem, como recorrer à via judicial, porque a lei é muito clara nesse sentido. E pessoas assim, gente, eu lembro de uma consulta que eu fiz com a menina, menina não, já mais velha e tal, e era uma dor muito grande que ela tinha no coração dela. E às vezes o advogado passa até a ser psicólogo. E eu lembro que foi uma das consultas assim que mais me tocou. E você até vê qual é o sentido o seu propósito da sua função, né? Do advogado de buscar o direito do seu cliente. Mas eu me lembro que ela chorava tanto. E ela não era um choro de desespero, porque eu não tenho a nacionalidade portuguesa, ou por outro motivo. Era mesmo uma dor muito grande para ela, o fato de ela ter sido... ter passado por todo esse trauma de somente ter sido reconhecida depois de adulta
E, além disso, o que ela estava pagando por aquilo, né? Ela percebeu os efeitos daquela decisão do pai dela e o que é que causava nisso na vida dela e no filho dela. Então, era uma dor muito grande que ela passava, sabe? Eu vejo que essa alteração vai trazer uma grande justiça, né, para essas pessoas. É como a Alexandra falou, a maior parte das pessoas não foi reconhecida só porque quis. Não, a grande maioria foi realmente reconhecida na maioridade por negligência paterna. Que, infelizmente, é um quadro que se repete mundo afora, né? Exatamente. Mas, doutora Ana, é fácil comprovar essa filiação? Tem algum documento específico além da certidão? Como é que é isso? Então, sempre comprovar por meio das certidões de nascimento, certo? Infelizmente, o que a gente sabe é que tem muitos portugueses, isso vai acontecer muito na nacionalidade para netos. Muitos portugueses que foram para o Brasil e acabaram trocando o nome ou a letra, né? Vamos supor, Souza com S, aqui se escreve Souza com S, no Brasil passa a ser Souza com Z. Tem alguns desencontros aí de informações, mas o mais importante é mesmo fazer essa comprovação da árvore genealógica, comprovar a filiação. E vai comprovar como? Certidões de nascimento. Em alguns casos, pode ser que a conservatória, né, que é o conservador, a conservadora, ao analisar o pedido, restando ali alguma dúvida, peça outros esclarecimentos. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma menina que o que aconteceu lá no Brasil, o cartório, que ela foi registrada, alagou, ou alagou ou pegou fogo, não sei qual foi o desastre natural que aconteceu. Mas perdeu-se todos os registros. E ela não tinha registro, ela tinha um registro que chama um reconstituído, se eu não me engano. Agora esqueci a expressão específica que se usa para esses casos. Mas foi uma reconstrução do livro que se fizeram lá com as informações que tinham. E o conservador, foi até na Conservatória de Lisboa, pediu outros documentos comprovativos da filiação. E aí, teve que juntar certidão de processo judicial, porque os pais dela eram separados, né? E certidão judicial para comprovar que ele pagava pensão alimentícia, documentos da escola para comprovar que ele realmente era o pai dela, enfim. Então, em alguns casos, só a certidão de nascimento não vai ser suficiente, vai ter que se trazer outros documentos comprobatórios. Mas, a princípio, 99% das vezes, só mesmo a certidão de nascimento é suficiente. Naquele esquema, né? 6 meses, apostilado. Exatamente. O que eu falei no outro bloco se aplica aqui também. Certidão inteiro TO. E aí, outro ponto importante. No pedido de nacionalidade portuguesa do artigo 1, que é para filhos e netos, é importante ter inteiro TO e cópia reprográfica. Aí, o que é cópia reprográfica, Ana? É a cópia do livro de fato. Então, vai vir a cópia, uma certidão de nascimento digitalizada, né? Feita ali no computador, tudo direitinho. Mas também tem que vir a cópia do livro. Da página que está lá no livro. Exatamente. Tem que trazer aquela cópia também, ok? Então, como o Rui falou, 6 meses e apostilada. As duas. Perfeito. E essa nacionalidade, ela é concedida automaticamente aos filhos de português ou é necessário um processo formal? É necessário o processo formal. É importante salientar que quem é filho de português, vamos supor, nasci aqui em Portugal, ok? O neném acabou de nascer. Gente, vocês têm um prazo de, se eu não me engano, até 20 dias para fazer esse registro na conservatória. E se porventura estiver em outro país, acho que os consulados também fazem isso. Eu acho que é como se fosse o Brasil. Mas vocês têm esse prazo de 20 dias para fazer o registro da criança, para ela já ter a nacionalidade direto. Passar esses 20 dias aí complica. Não deixa pra... acaba indo pro processo formal. Exatamente, acaba indo para o processo formal. E aí é um processo que leva um tempinho. A nacionalidade para filhos de portugueses, ainda das nacionalidades por atribuição, ela é uma das mais rápidas, certo? Porque qualquer conservatória pode receber esse pedido e fazer análise. A de neto, por exemplo, já é mais restrita. Já é mais limitada. Exato. No próximo bloco eu vou explicar. Mas para filhos, qualquer conservatória pode receber esses documentos e analisar. Então, a nacionalidade que tem levado mais ou menos um ano e meio também. Quando é criança, tá? Quando tem 6 anos, 7 anos, menos de 18 anos, na verdade, criança não, né? Abaixo dos 18 anos, é um processo até mais rápido. Coisa de, sei lá, 6, 7 meses, a depender da conservatória. Tô sendo boazinha aqui, por exemplo, porque eu vejo que algumas conservatórias tramitam esse processo bem rápido. Mas é um processo mais rápido, em via de regra, né?
E tem que comprovar conhecimento da língua também, da mesma forma? Não. Quando se trata de filhos de portugueses, não é necessário comprovar o conhecimento da língua, independente do país que você nasceu. Lembram que no último bloco eu falei que na nacionalidade por tempo de residência, se você não é de um país de língua portuguesa, tem que comprovar o conhecimento. Aqui essa regra não se aplica. Independente do país que você nasceu, não é necessário comprovar o conhecimento da língua. Ou seja, por exemplo, aquele caso que um casal, um português e uma não portuguesa ou vice-versa, mora num outro país, a criança nasce lá, só fala aquele idioma, né? Acaba que o português passa a ser somente para aquela pessoa que, né, o casal e não para o filho. Ele não tem que comprovar. Não precisa comprovar o conhecimento da língua, não. E em caso de divórcio ou de separação dos pais, como que isso pode afetar a elegibilidade dos filhos para a nacionalidade portuguesa? Na verdade, não tem nenhuma implicação, Alexandra. O fato dos pais estarem divorciados ou não tem nenhuma implicação. Porque o que você precisa comprovar, de fato, é a filiação com aquele cidadão português. Olha, isso a gente pode até falar no próximo episódio, quando a gente falar de nacionalidade pelo casamento. Quando você solicita a nacionalidade pelo casamento, por exemplo, e durante esse percurso acontece um divórcio, infelizmente o processo ele não vai seguir. Agora, se você divorcia depois do fim do processo, também não tem problema. Você não retroage para você perder a nacionalidade. No caso dos filhos, nacionalidade para filhos de portugueses, não tem implicação nenhuma, tá bom? Doutora Ana, e no caso de filhos adotivos, aplica-se a mesma lei ou tem uma lei específica? Aplica-se a mesma lei. A lei não vai fazer diferenciação por ser adotivo ou não. É filho, agora, né? é filho. Agora é a questão que a gente falou lá no início, a questão de quando essa adoção ocorreu. Se foi na menoridade ou se já era acima dos 18. Porque se for acima dos 18, aí vai incorrer ali na previsão da lei, da previsão do artigo 14 da lei. E aí já não tem esse direito. Perfeito. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, transmitido pela Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Não está aqui em Braga? Não tem problema. Acompanhe este programa em direto através do streaming da Rádio Rum, em rum.pt, ou então através dos podcasts que ficam gravados, tanto no portal da Rádio Rum, a rádio universitária, rum.pt, no portal do Olhar Brasileiro, em www.olharbrasileiro, e agora a novidade, né, no canal do YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Vamos agora para o nosso intervalo musical e voltaremos no próximo bloco a falar sobre nacionalidade agora. Ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. E se não estiver aqui em Braga, pode acompanhar o programa em direto através do streaming da Rádio Rum, em rum.pt, ou através dos podcasts que ficam gravados no portal do Olhar Brasileiro, www.olharbrasileiro.pt, no portal da Rádio Rum, rum.pt, e agora no canal do YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Exatamente, no programa de hoje estamos a falar sobre a nacionalidade portuguesa. No primeiro bloco falamos sobre a nacionalidade por tempo de residência, depois falamos sobre a nacionalidade para filhos de portugueses e se você não conseguiu acompanhar, pode acompanhar agora pelos podcasts, né, Rui? Agora vamos tratar sobre a nacionalidade para netos de portugueses, com a doutora Ana Maria Costa, que está aqui no estúdio da RUM com a gente. Bom, doutora, qual é o procedimento para os netos de portugueses adquirirem essa nacionalidade? Alexandre, então, nacionalidade para netos de portugueses é uma nacionalidade também que dá um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Por causa da comprovação da árvore genealógica. Quando se fala de netos de portugueses, você precisa comprovar a sua filiação com o seu pai ou sua mãe, que é o descendente do cidadão português, e também a filiação do seu pai ou sua mãe
com o avô, que seja português, né? Com o cidadão português. Então, leva um pouquinho mais de tempo, porque a gente está falando aqui de cidadãos que nasceram em 1900 e bolinha, como eu tinha um professor lá no ginásio que falava, quando era estudante, falava 1900 e bolinha, pronto, então. Muitas vezes até 1800, né? Sim. O avô da minha mãe é de 1800 e alguma coisa. Sim. Eu já vi casos de... já vi assentos de nascimento de 1800 e bolinha. E eu falei, gente do céu, como é que pode? Porque geralmente pronto, o neto também já é bem mais velho. E aí a gente já tá falando aí de uma diferença de tempo de 100 e poucos anos, né? Só minha mãe tem quase 90 anos. Pois é, então pense aí. O avô dela era português. Português, pronto, 90 mais 90, 180. Isso sem contar a idade do pai, né? Que fica Exatamente. do pai ou da mãe, fica ali no meio. Então a gente tá falando aí de uma diferença de 200 e poucos anos. É muito tempo, gente. É muito tempo, é. Eu acho isso maravilhoso. Quando eu vou aqui no Arquivo Central de Braga, por exemplo, para pegar um assento de nascimento, eu fico chocada, eu fico pensando, olhando para aqueles livros, pensando como que vivem aquelas pessoas, enfim. É bonito, né? É bonito. É muito legal isso de restabelecer essa conexão com a sua cultura. A gente sabe que tem muita gente que solicita por outras questões, né? Porque é facilidade de viajar e tudo mais. Mas tem muita gente que quer mesmo resgatar essa conexão com a sua história. Exatamente. Né? Com seus ascendentes e tudo mais. Mas, deixando os devaneios aqui de lado e voltando aqui para sua pergunta, então essa nacionalidade, por causa desse lapso temporal, vai ser um pouco mais complicada de fazer a comprovação da filiação, mas também não é difícil, tá? Todos os livros até 1920... Não, desculpe, depois de 1920. Hoje em dia você já consegue ter acesso pelo computador, pela internet, porque já foram digitalizados pelo tombo. Inclusive, acho muito interessante essa expressão tombo. Eu falava, gente, por que tombo? Mas no Brasil a gente fala, né? Quando uma coisa é tombada, é uma coisa protegida. Então, é mais ou menos esse mesmo sentido. Conceito, né? Esse conceito, exato. Então, para quem tem interesse e tal, lá no Tombo, no site do Tombo, vocês conseguem encontrar todos os livros do registro de batismo, de nascimento, casamento. Todos esses livros já foram digitalizados. Eu acho que todo ano eles digitalizam mais um ano. Então, talvez agora já deva ter até antes de 1920. Então, vocês conseguem ter acesso dessa forma. Se não, vocês vão ter que realmente fazer uma busca mais aprofundada. Muita gente me pergunta, fala assim, Ana, meu nome é Oliveira. Tenho direito à nacionalidade portuguesa? Ou Souza? Não é muito nesse sentido. O que você tem que ter em mente é que, pronto, olha, eu tenho um sobrenome português, há indícios de ter um ascendente português. Mas o que é que você precisa fazer? Só isso não vai lhe dar nacionalidade portuguesa. Exatamente. Você tem que ir atrás do seu ascendente. Exatamente. Então, o que é que você vai fazer? Todas as certidões de nascimento, no Brasil, a maior parte vem o nome dos seus avós, né? A parte do avós e avós. E também vem de onde eles vieram. Então, o primeiro passo que eu aconselharia é isso. Dá uma olhadinha na certidão de nascimento inteiro, teor, e verifica lá se aparece o nome do pai, ou do seu avô, da sua avó, que seria o cidadão português, e o local de onde aquela pessoa vem. Porque geralmente vai vir cidadão português da região de Póvoa do Lanhoso, um exemplo. Vem dessa forma na certidão? Já vi muitas certidões de nascimento do Brasil assim. Claro, como naquela época as informações eram meio desencontradas. Pode vir um desencontro? Pode, mas em vez de regra vem. E aí já é um indício. Aí você vai ter que fazer um cálculo. Olha, meu avô, quando morreu, tinha 68 anos, morreu em X ano, faz o cálculo, e aí vai atrás desse livro. Vai dar trabalho? Vai. Gente, vocês vão ver cada letra. Que você olha aquilo e não faz sentido. Mas depois de um tempo você acostuma. Pior que letra de médico, né? Pior que letra de médico. Gente do céu, dá um trabalhinho. Mas é um trabalho gostoso. Tem que fazer essa pesquisa. Então, o principal é mesmo fazer essa comprovação da filiação. Porque sem isso, nada. E esse registro não é só em conservatória, né? Esses mais antigos até em igrejas, não é isso? A maior parte vocês não vão encontrar nas conservatórias. Como eu falei, a partir de 1920, esses assentos já foram digitalizados. Uma parte você até consegue encontrar na conservatória, mas a maior parte vocês vão encontrar nos arquivos centrais ou até nas igrejas. Mas a maior parte das igrejas também já passou os livros dos assentos para os arquivos centrais. Então, você vai ter que encontrar o arquivo central da região que aquele cidadão português nasceu, ir lá nesse arquivo central e pesquisar. Ou seja, é trabalhoso. É trabalhoso. É trabalhoso. É trabalhoso. Mas é possível. É possível. Também tem pessoas que conseguem
Tem um site na internet, acho que é Search alguma coisa, faz a árvore genealógica das pessoas. Muita gente que solicita a nacionalidade para judeus sefarditas conseguem fazer a árvore genealógica por lá. E olha aqui, quando se fala de uma nacionalidade para judeus sefarditas, se a gente está reclamando agora, dizendo que são 200 anos, a gente está falando de milhares de anos. Milhares de anos. Eu já tive casos de nacionalidade pela via sefardita, que o cara me mandou um livro, a árvore genealógica dele tinha, sei lá, 500 páginas. E aí ele foi lá buscar um ascendente que era judeu, mas era lá na Espanha. Na época, acho que o cara era das cruzadas. É muito antigo. Então, assim, dá muito trabalho, mas vale a pena. É interessante. Sim. E, doutora Ana, ainda tem aquela história, tem que comprovar laço afetivo com Portugal, essas coisas assim? Já não é mais necessário, Rui. Houve alteração, né? Como sempre, houve uma alteração da lei. Mas essa alteração não é recente, já tem um tempo. Acho que foi em 2018, 2019. Acho que foi 2019. Foi feita essa alteração da lei, porque antigamente, quando se solicitava nacionalidade para netos, era imprescindível comprovar os laços afetivos com Portugal. E aí o pessoal ia buscar fazer filiação com o Vasco da Gama, aquele time lá do Brasil, aquele time de futebol, fazer filiação com o time de futebol, comprovar vindas a Portugal, ou enfim, comprovar que já tem uma certa afeição, né? Não só como turista, mas hoje em dia já não é mais necessário. E eu até agradeço, porque ficava meio que... É subjetivo, né? Era isso que eu ia falar, ficava ali num campo muito subjetivo, da análise de quem... do conservador. Exatamente. Então tinha um conservador que ia achar, ok, tá comprovado aqui, e os mesmos documentos em outro processo de outra conservatória já não iam aceitar. Então ficava muito subjetivo, mas pronto, agora já não precisa mais. E olha, uma coisa até interessante aqui para vocês, que pouquíssimas pessoas falam sobre isso, é que as nacionalidades portuguesas para netos que foram obtidas antes de 2017, ela tem um caráter diferente. Elas têm um caráter de aquisição. Lembra que eu falei com vocês lá no início da aquisição e da atribuição? E aqui eu posso até desenhar para vocês, aqui eu acho que vai ser um cenário muito interessante para fazer esse desenho, para que as pessoas entendam. A aquisição da nacionalidade portuguesa, ela é diferente da atribuição da nacionalidade portuguesa. A aquisição, como a gente falou, é, por exemplo, o tempo de residência. E essa nacionalidade ela só vai ter efeito a partir do momento que o registro de nascimento for lavrado. Então, se o meu registro, eu pedir hoje a minha nacionalidade por tempo de residência, e só for lavrado o meu registro daqui a 1 ano, eu só vou ser portuguesa a partir daquela data e esses efeitos não retroagem. Quando se fala de filhos de portugueses, esses efeitos retroagem até o dia que eu nasci. Se eu sou filha de português, eu solicitei minha nacionalidade hoje, já com 30 anos, 34, a minha nacionalidade portuguesa ela vai retroagir até o dia que eu nasci, dia 20 de novembro de 89. O que acontece? Até 2017, quem solicitava a nacionalidade para netos de portugueses tinha um caráter de aquisição. Ela só fazia efeito a partir daquele dia. E qual é a implicação disso? É que ela não podia passar para outras pessoas, só para filhos menores. Então, se você tem um avô, ou se você tem um pai, enfim, ou você solicitou a nacionalidade para netos de portugueses antes de 2017 e pretende passar para um filho ou neto futuramente, você precisa fazer um processo chamado convolução, para que a sua nacionalidade ela perca esse caráter de aquisição e passe a ter um caráter de atribuição e retroaja os efeitos e você possa passar para outras pessoas. E tem que estar vivo? Sim, para fazer a convolução, sim. Tá? Agora, a nacionalidade, é até uma pergunta interessante, quando você solicita a nacionalidade, só o requerente é que tem que estar vivo. Todas as pessoas da árvore genealógica, o pai, mãe, o avô, a avó, eles não precisam mais estar vivos, tá? Porque eu lembro que tinha uma história, né? Meu avô, mas aí meu pai já morreu, agora já era. Não tem isso, não tem problema. Okay. Acho interessante fazer a comprovação no processo, né? Com a certidão de óbito e tudo mais. E até fazer a atualização, gente, dos dados desse cidadão português que veio a falecer. É interessante fazer essa atualização no registro civil, mas não é imprescindível que todos estejam vivos. O requerente, com certeza, tem que estar. Exato. Inclusive, se vier a falecer no curso do processo, esse processo ele deixa de existir, ele não vai ter mais efeito. Exato. Foi o caso, no meu caso, meu bisavô era sueco. Certo. E na Suécia o bisneto tem direito à nacionalidade, só que tem que estar vivo. Pelo menos o avô tem que estar vivo. E quando eu me atentei para isso, eu já não tinha mais ninguém na família.
Aí, alguns casos realmente precisam disso. Né? E não faz muito sentido, né? Porque você não deixa de ser neto, você não deixa porque o avô morreu. Exatamente, Né? também não vejo muito sentido nisso. É aquela história, né? A lei não protege os que dormem, né? Exatamente. Isso é verdade, isso é verdade. E o pior, a minha avó, tadinha, ela morreu querendo que eu tirasse essa nacionalidade. Mas não era interesse da minha mãe. Olha que coisa. Então, assim, são casos de família, né? Casos de família. Ai. Neto também tem que comprovar conhecimento de língua? Precisa. É? Sim, sim. Falamos que os filhos não precisam fazer a comprovação da língua portuguesa, ok? E também, só um parênteses aqui, não precisam trazer os antecedentes criminais, os filhos. Mas no processo de neto, comprovação de língua portuguesa e também os antecedentes criminais naquele mesmo jeito que eu falei lá no primeiro bloco. Então, todos os países que residiu depois dos 16 anos tem que ter os antecedentes criminais para juntar no processo. E o conhecimento da língua portuguesa, gente, eu acho um pouco confusa, eu acho um pouco complicado fazer essa comprovação, porque a lei ela é bem clara no sentido de quais são os documentos que são aceitos. Então, são algumas instituições, o IFP faz essa prova, o Instituto Camões, tem o CAPLE também que faz, mas eu percebo uma certa dificuldade para fazer a prova ou fazer esse conhecimento se a pessoa não está em Portugal. Porque a maior parte das provas são feitas aqui. Deveria ter um sistema que pudesse se fazer essa prova de forma online. Hoje em dia... Ou então nem que fosse no consulado, né? Exato, também Porque acho. fala assim, online é difícil de comprovar que é a própria pessoa que está realizando a prova, mas faz num consulado. Exato. Olha, eu vejo o pessoal fazendo prova de certificações de cursos assim, muito importantes, de empresas muito importantes, que se faz a prova online. Mas também, gente, é quase uma prova de vestibular. Acho que o terror é até pior do que o vestibular, porque fica a câmera aqui olhando pra você não pode nem olhar pro lado. Então, eu não sei, talvez eles pudessem pensar num esquema assim, porque tem muita gente de outros países que ficam empacados exatamente nessa parte. Se você, por exemplo, é de outro país e veio para Portugal e vim fazer um mestrado, esse mestrado, por exemplo, se tem um curso, o mestrado foi lecionado em português e tem no mínimo 2 anos letivos, você consegue também utilizar como prova do conhecimento da língua. Agora, você tocou no assunto aí que me chamou a atenção. Até voltando lá no filho, não precisa de antecedente criminal para... Na nacionalidade para filhos, não. Olha só, que loucura, né? Não sei qual o sentido, mas não precisa. Eu sempre junto, mas não precisa. Já vimos que é bem diferente, né? E tem limite de idade também? Não tem limite de idade. Tem limite de geração, gente. Olha só, isso é importante, hein? Meu bisavô é português, não tem direito à nacionalidade. Realmente, se for o bisneto, não vai ter direito. Mas a jogada é o quê? Olha, meu bisavô é português, o avô do meu pai, então o meu pai solicita a nacionalidade. Depois que ele solicitar a nacionalidade, ele consegue passar para mim. Então, assim, se for um bisavô, ainda há esperanças. Mas olha só um caso interessante. Por exemplo, minha mãe tem 89 anos de idade. Sim. Ela é neta de português. Vamos que ela faça um pedido. Eu não seria o meu caso, porque eu não vou entrar por essa questão de família. Mas ela faz o pedido. E durante esse pedido ela vem a falecer, mas ainda não foi concedido. E aí, como é que ficaria o meu caso nessa situação? Você acabou de falar, quer dizer, acabou não, falou há pouco tempo. O direito não socorre aos que dormem. Nesse caso, se ela vier a falecer, o pedido ele vai ser indeferido e, infelizmente, você não vai conseguir solicitar. Então tem que, né, todos que estão dormindo aí, que acordem a tempo. E, inclusive, uma dica que eu dou, a dica de advogada se você vai fazer um processo de nacionalidade, numa situação dessa, por exemplo, a da sua mãe, que já tem mais de 80 anos, é interessante que, se for feita por procuração, que ela faça uma procuração com reconhecimento de assinatura presencial, na procuração pública ou algo do tipo. Não a procuração simples. Porque, pronto, é para que o conservador, quando for analisar, não, realmente, essa pessoa, no ato do pedido, estava viva, estou vendo aqui que, de fato, ela foi no cartório e tudo mais. Porque durante o curso do processo isso pode até atrasar, ele pode pedir depois uma prova de que a pessoa está viva. Uma prova de vida. Exatamente, por causa da idade avançada. E eles são... Olha, se tem uma coisa, assim, vou jogar só para ver se cola. Não façam isso. Porque eles vão... quando se trata de requerentes que têm realmente uma idade mais avançada, em via de regra, eles solicitam uma prova de vida no processo. E aí obteve essa nacionalidade, consegue passar para os filhos? Para os filhos, para o neto, para todo mundo.
Bom, um programa muito informativo, um assunto que a gente já discutiu aqui no Olhar de Lá e de Cá, mas como a doutora sempre fala, sempre temos atualizações e é isso que a gente trouxe para vocês aqui hoje. Semana que vem, possivelmente, já teremos algumas mudanças nessas leis. Sim. Continue acompanhando aqui o Olhar de Lá e de Cá para ficar atualizado. Para ficar atualizado, exatamente. Pode acompanhar também o nosso suplemento Olhar Brasileiro, que sai no Diário do Minho, quinzenalmente aos sábados, intercalando com o programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no canal do YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Todas as informações a gente sempre atualiza também em todas as nossas plataformas. Bom, mais informação, acompanhe Alexandra Gomide no Instagram ou Alexandra Gomide Portugal no Facebook. Com certeza. Bom, infelizmente o nosso horário aqui está esgotando, nós ainda teremos o nosso bloco musical, mas já vou deixar aqui, né, a nossa despedida do dia. Muito obrigada, doutora Ana, mais uma vez aqui conosco no Olhar de Lá e de Cá. Obrigada, Rui. Obrigada, caros ouvintes, por essa manhã de domingo. E tenham todos uma ótima semana. Tchau, tchau. Doutora Ana, acho que bem esclarecedor, dentro do possível, né, do limite do tempo e das leis que mudam, possivelmente já estão sendo mudadas lá e nós estamos aqui falando e já estão lá pensando em mudar. Sim. Né? Muito obrigado por estar aqui conosco e poder ajudar as pessoas aqui no Olhar de Lá e de Cá. Eu que agradeço o convite, como sempre, né? Sempre muito bom estar aqui com vocês. A gente conversa e o tempo passa que eu nem percebo. E eu espero que tenha trazido aqui pontos interessantes. E eu acho que eu trouxe hoje pontos que as pessoas não falam muito sobre a questão da convolução, também falar sobre essa questão da alteração da lei. Espero que o próximo programa, essa lei já tenha sido publicada, porque a gente já pode trazer esses pontos para cá também. Teve um decreto também essa semana que foi publicado esses dias, não vou dizer quando, que também faz uma interferência aí no serviço da AIME, como é que ele vai atuar junto aos imigrantes. Espero que a gente tenha novidades no próximo programa para trazer mais atualizações. Mas é isso, minha função é essa, trazer informações fidedignas. Eu sempre falo para todo mundo, mantenham a calma, se informem com as pessoas que tragam informações de fato, verídicas e comprometidas, né, com a realidade. Não é só a questão dos likes e dos views e das curtidas, isso aí para mim é irrelevante. A minha função mesmo é trazer informações que façam diferença na vida de quem está me ouvindo. É o profissionalismo. Exatamente. Pelo menos eu prezo muito por isso. Então eu agradeço imensamente pelo espaço, ok? E fico aguardando os próximos episódios. Muito obrigado, doutora Ana. Acho que foi bem esclarecedor. Se ficou alguma dúvida, não tem problema. Pode procurar a Associação UAI. Se você está aqui em Braga e região, a associação na Rua do Cais, 328, ou então liga para a associação, os contatos no site www.uai.pt e fazer uma consulta de esclarecimento, né? Aconselhamento. O aconselhamento jurídico acontece às terças-feiras, totalmente gratuito. E aí vocês conhecerão a doutora Ana, né? Pois é, vão lá me ver pessoalmente. Não é só ouvir minha voz, não, gente. Vão lá me ver também. Exatamente. Isso. Obrigado, caros ouvintes. Como a Alexandra falou, vamos encerrar. Já vem aqui o último bloco de músicas. Mas antes de encerrarmos, vamos deixar aqui um pensamento do Henry Wells, um empresário norte-americano. A nossa verdadeira nacionalidade é a humanidade. Obrigado, Alexandra. Obrigado, doutora Ana. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Obrigado, ouvintes, pela escuta e até domingo que vem.